Entender hoje onde está a estratégia satânica nessa área, como que ele atua e como que nós podemos ser livres hoje em nome de Jesus. Amém. Por isso eu quero começar explicando profundamente a questão da importância do sangue. E quero começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, o verso 21. Gênesis 3, o verso 21. Vai nos começar a dar uma base sobre esse assunto que eu creio que é de muita importância na libertação da família. Gênesis capítulo 3, verso 21, diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Repete comigo: Deus fez. Deus fez Vestimentas de peles vestimentas de peles para Adão e sua mulher. para Adão e sua mulher, Ele repete comigo: o próprio Deus os vestiu. e o próprio Deus os vestiu. Esse texto parece que não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero te dar uma revelação profunda desse texto. Amém. Mesmo porque você é do nível 2. Então nós vamos mergulhar novamente para entender. E se você conseguir chegar no entendimento que o Espírito Santo quer trazer hoje, você vai entender a importância da questão das relações sexuais. Veja, Adão e Eva foram feitos iguais a Deus, sim ou não? Sim. Tinham tudo que Deus tinha. Alô? Eles eram perfeitos como Deus era perfeito. Então pensa um pouquinho comigo sobre a capacidade de Adão, né? Vamos pensar em Adão como um ser humano de muita capacidade. Veja que Adão conseguiu dar nome para todos os animais, sem repetir nenhum, e sem ter enciclopédia, computador, livros, escola, não tinha nada. Então ele tinha uma capacidade muito tremenda na mente dele, porque ele era a mente igual de Deus. Segunda coisa, Adão cuidava do jardim do Éden sozinho, sem empregado. Né? E jardim do Éden não é uma chacrinha. Jardim do Éden é do tamanho de um país, que é o Iraque hoje. Como é que um cara sozinho consegue cuidar de um país inteiro, sem empregado? Tem que ter uma capacidade mental fora do normal. Mas ele era semelhante a Deus. Você está aqui? Amém. Então, quando a gente pensa nesse Adão dessa forma, eu chego à conclusão que Adão tem condições de fazer qualquer coisa. Amém? Amém. Agora veja, eles vão ser expulsos do paraíso por causa do pecado. E vão para o mundo que jaz no maligno. Tudo bem? O que significa jaz no maligno? Enquanto eles estão no jardim do Éden, eles estão protegidos por tudo que Deus tem. Eu quero que você entenda uma coisa, porque essa vai valer para a segunda parte da ministração, mas eu já vou te dar uma base dessa parte. O jardim do Éden era a embaixada do céu na terra. Se você pensa numa embaixada de um país, você descobre que a embaixada daquele país, mesmo estando em outro país, não faz parte daquele país. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, que é a mais conhecida aqui em São Paulo, né? Tem um prédio, tudo bem? Só que dentro desse prédio não é Brasil. Vou repetir. O prédio está aqui, mas dentro do prédio não é Brasil. Porque a embaixada representa outro país. Tudo dentro do prédio é Estados Unidos. Então o Éden era a embaixada do céu na terra. A terra toda estava debaixo do maligno, porque você conhece a história desde o nível 1, quem participou sabe que Satanás foi expulso do céu, veio para cá, implantou o MST, você já conhece a história, pegou toda essa terra, que não é dele, mas implantou o reino aqui, e Deus tem que treinar o homem. Como é que vai treinar o homem debaixo do maligno? Não dá. Então Deus fez uma embaixada. Amém. O jardim do Éden está ali e Adão está protegido. Mas agora, ele vai ter que ser expulso dessa proteção. E Adão e Eva vão para o mundo que jaz no maligno. Só que Deus não joga o que ele joga fora o que ele faz. Graças a Deus. Vou repetir. Hoje ao lado direito aqui,
O pessoal da direita está mais forte hoje. Nem o centrão tá bom hoje. A esquerda tudo bem, deixa pra lá. Não. Eu vou repetir. Deus não joga fora o que ele faz. Amém. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, apesar da sua cara. Deus não vai jogar você fora. Agora, imagine Adão que não nasceu de mulher. Adão foi feito pela mão de Deus, irmão. Pensa comigo. Pensa numa pessoa que Deus fez com a mão dele. Perfeito. Então você acha que ele vai jogar fora? Expulsar do jardim do Éden é uma coisa. Sair da bênção de Deus é outra coisa. Não tem nenhum problema. Ele pode sair da bênção, mas ele continua com o amor de Deus sobre ele. Mas ele vai para um mundo que jaz no maligno. E como é que Deus vai resolver isso? Todos querem saber? Amém. Se Adão podia fazer o que ele queria, ele podia fazer a roupa dele. Porque no jardim do Éden ele não precisava de roupa. Mas fora do jardim do Éden precisa de roupa. Podia fazer a roupa dele, mas Deus não deixou. Por quê? Veja, Deus fez uma roupa de peles. Peles é de animal. Sim ou não? Sim. E não está vivo o animal. Alô? Ele não pegou o animal vivo e botou no cara. Não. Se ele fez a pele, ele matou o animal. E foi Deus que fez isso. Se matou o animal, derramou sangue. Sim. Presta atenção. Quando Deus pôs a roupa em Adão e Eva, da pele do animal, Deus está dizendo o seguinte: eu vou colocar sobre você a minha cobertura de sangue. Você pode ir para o mundo que jaz no maligno, mas sobre você tem a minha cobertura. Alô? Deixa eu colocar você na história. Quando você nasceu debaixo de uma sentença de morte. Sim ou não? Sim. Que tipo de sentença de morte? Pecado original. Não é morte física, porque essa não tem graça, todo mundo vai morrer. Mas todo mundo nasce em pecado. Tudo bem? Se você nasce em pecado e não faz nada para mudar isso, onde você vai parar quando morrer? Inferno. Põe a mão no nome de alguém e dá um grito. Fala, inferno! Inferno! Isso significa que nós estamos num mundo debaixo de uma cobertura de pecado. Sim ou não? Sim. Mas um dia você aceitou Jesus. Amém. Glória a Deus. E Jesus tem um símbolo, cordeiro. Amém. Cordeiro é animal. Quando Jesus derrama o sangue, é o sangue do cordeiro. Amém. E quando você aceita Jesus, o que você recebe sobre você? O sangue do cordeiro. Aleluia. O que significa isso? Que você continua vivo, não foi para o céu ainda, está no mundo que jaz no maligno, mas eu posso andar tranquilo porque sobre mim tem uma outra cobertura. Repete comigo assim: uma cobertura de sangue, só vale quando ela tira outra cobertura. Fala assim: cobertura se chama aliança. Então uma aliança é quebrada quando uma aliança é colocada quando se quebra outra aliança. Então quando eu nasci debaixo de uma aliança de pecado. E aí quando eu recebo Jesus é uma nova aliança. Põe a mão no teu irmão e fala assim: então sangue é aliança. Mas por que nós nascemos em pecado? Agora valeu, hein? Por quê? Deus podia fazer o parto diferente, sim ou não? Sim. Ele faz o parto do jeito que ele quiser. Por exemplo, eu dei uma ideia.
que as mulheres gostam da minha ideia, mas Deus não aceitou. A minha ideia era o seguinte: a mulher vai ficando grávida, vai crescendo a barriga, tem um dia certo, ela fala, é hoje, aí pum, nasce, sai do outro lado. Mas Deus não fez assim, Deus fez ter o parto. E não existe parto sem sangue. Esse é o segredo do parto, o sangue. Porque quando a criança nasce, ela passa no sangue da mãe. E ao passar no sangue da mãe, ela fez uma aliança. Que aliança é essa? 2 tipos de aliança. A primeira, da natureza pecadora, que vem do sangue. A segunda, da obediência aos pais. Quando você nasceu, ao passar no sangue, meu irmão, você pode discutir o que você quiser com Deus, com as leis, com a psicologia, mas não tem jeito. O sangue onde você passou fez uma aliança de você com a sua mãe e com o seu pai. Por que com o pai? Porque antes de você nascer, teu pai já pôs sangue lá dentro. Por isso que a Bíblia diz assim: filhos, em tudo obedecei os seus pais. Amém. Porque você tem uma aliança. Aleluia. E ao nascer você tem essa aliança da natureza do pecado, mas só quebra quando tem uma nova, e essa nova aliança é com o Cordeiro. Você está aqui, meu irmão? Como você está entendendo? Eu estou mergulhando profundo, eu estou achando a sensação do nível 4. Agora, quando você nasceu, passou no sangue, você tem uma aliança de obediência aos seus pais, por causa do sangue. Mas quando você casa, ao ter a relação sexual, vocês fizeram uma nova aliança. Porque todo ato sexual tem sangue derramado. Alô? Não, porque tem gente, irmãos, que não vieram. Sabe esse pessoal ignorante? Graças a Deus não estão aqui. Que eles têm na cabeça que o sangue do ato sexual é por quando a mulher perde a virgindade que derrama sangue. Porque no estudo que no esperma do homem sempre tem sangue. Por que o AIDS passa? Quando o homem tem relação com o homem, você não tem a mulher no meio? Porque tem sangue no esperma. E o sangue que passa o AIDS. Então, quando o homem e a mulher têm relação sexual, ele está fazendo uma aliança. Quando o marido casa, quando ele casa com a esposa e é um casamento legítimo, ao fazer essa aliança, ele quebrou a aliança de obediência aos pais. Alô? Não vou repetir. Quando você se casa, você não obedece mais seus pais. Honra é uma coisa, obediência é outra coisa. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Isso é uma outra coisa. Você tem que sempre honrar, mas obedecer enquanto você não casar. Casou, obediência é marido e mulher. Aleluia. Primeira libertação hoje. Se você não obedece teus pais, tem que ser liberto hoje. Uma coisa é ouvir o conselho dos pais, outra coisa é seguir o conselho dos pais, ver se dá tudo certo. Outra coisa é honrar o pai, mas obedecer não funciona. Olha o que a Bíblia diz: deixa o homem, seu pai e sua mãe. Deixa. Fala, olha, acha um homem casado e fala: deixa. Deixa aqui, só tu. Só tu.
Você está aqui? Então põe a mão no ombro de alguém e fala assim, então o sangue é a aliança, e através do sangue é que você faz aliança. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Queridos, a importância do sangue é tão forte que o diabo sabe disso. Por que o diabo na feitiçaria faz o pessoal cortar o sangue, corta sangue pra cá? Por que existe tatuagem para fazer sangue derramado e fazer marcas? Por que se põe o piercing para derramar sangue? Tudo é para fazer sangue. Por que tem que ter aliança? Então, agora é a hora. Significa que todo ato sexual tem sangue e tem aliança. Tem gente que já baixou até a cabeça. Jesus poderoso. Eu começo a andar assim, o cara vai me revelar. Não vou expor ninguém, tá tranquilo. Aqui a gente não faz isso, né? Mas deixa eu falar algo para você. Vou começar de trás para diante. Por exemplo, você é casado hoje, amém? Amém. Mas antes de casar, você teve relação sexual com a tua esposa, mas você não era casado. Você fez uma aliança satânica. Por quê? Porque a aliança de sangue é feita através de reinos. E eu só tenho dois reinos. Um é o reino do diabo, outro é o reino de Deus. Então toda aliança de sangue tem que estar num dos dois reinos, sim ou não? Sim. Aí eu vou para Deus. Bom, qual é a aliança de sangue que Deus aceita? Só do casamento. Amém. Aleluia. Então, se Deus não aceita alianças de sangue sexual fora do casamento, toda aliança de sangue fora do casamento é aliança do reino das trevas. Mesmo que você tenha casado com a moça que você fez sexo. Alô? E eu peguei o exemplo mais simples. Agora imagina você que é casado e tem relação com outros. Ou você que ainda não casou, solteiro e tem relação. Quanta aliança com Satanás você está fazendo? Pode abrir a boca, não precisa ficar em silêncio geral não. Mesmo uma coisa é séria. É tão séria que a estratégia satânica hoje maior é através do sexo. Por isso essa enxurrada de sexo que existe até para as crianças, para já crescerem tendo esse desejo de fazer. Porque Satanás sabe que a aliança que ele faz é através do sexo. Alô? Eu tenho orado, eu parei até de orar, mas no passado eu orava mais. Para os jovens. Quantos jovens tem aqui que não casaram ainda? Sabe o que eu orava? Eu parei de orar, mas acho que eu vou voltar a orar. Eu orava para Deus um dia abrir teus olhos espirituais na hora que você está fazendo sexo. Fora do casamento. Para você ver os demônios deitados em cima de você, tendo prazer. Assim que funciona. Porque através disso, e aí abriu essa brecha, a partir daí, a coisa vai longe. Irmãos, é tão séria essa questão de alianças, é tão séria, que nós tivemos casos, só para você ter uma ideia, como uma coisa entra no mundo psicológico, você não tem ideia, interfere em todo o ser da pessoa. Parece uma coisa simples, mas não é. Nós tivemos um caso, que é um dos mais assim conhecidos, um casal, eles estavam casados há 20 anos. 20 anos de casado, nunca adulteraram, se amavam, mas não conseguiam ter relação sexual. Imagina um casal que não consegue ter relação sexual 20 anos de casado. Destrói qualquer casamento. Qual era o problema? O problema é que toda vez que ia ter relação sexual, na mente daquela moça vinha a imagem do ex-namorado. E ela travava. Porque antes de casar com esse, ela teve sexo com outro e ficou presa na aliança.
Põe a mão no teu irmão e fala assim, hoje. Porque você é do nível 2. Tem libertação nessa área. Libertação nessa área. Glória a Deus. Por isso essa primeira parte eu preciso fazer essa libertação, porque senão eu não consigo entrar na segunda parte enquanto tiver gente presa nessa área. Essa é uma área das mais fortes que tem, porque mexe na mente da pessoa, trava no sentimento, trava na emoção, trava em tudo. Além das enfermidades que vêm. Você está aqui? Amém. Olha para cá do irmão, você está com uma cara de uma pessoa que precisa ser liberta. Uma cara de uma pessoa que precisa ser liberta. Nós vamos fazer isso agora de uma forma coletiva, fica tranquilo. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Matando todo mundo. Estava ministrando domingo sobre a questão das alianças de Ló, mas eu estou pensando aqui no outro lado agora. Se você pegar a história de Sodoma e Gomorra, você vai ver que todos os homens daquela cidade eram homossexuais. Se há uma coisa que Deus odeia, é o homossexualismo. Não a pessoa, o homossexualismo, a prática. Deus ama todo mundo. Ama os homossexuais, ama os gays, ama os travestis, ama. Mas Ele não quer que eles façam a coisa errada. Porque é isso que sobe no céu, a ponto de Deus destruir uma cidade. 2 cidades destruídas por causa disso. Eles queriam abusar dos anjos. Lê a história de Ló. Os homens da cidade queriam pegar os anjos. Deixa a gente, ainda fala assim, deixa a gente abusar deles. Olha o nível que chega essa questão sexual. Você está aqui, meu irmão? Amém. Olha o teu irmão e fala assim, essa noite é noite de libertação. É noite de libertação. Mas tem uma coisa. Quem se liberta não pode cair mais nessa. Porque se cair, é mais 7 demônios que vem. Glória a Deus. Há 2 coisas que nós vamos fazer. Uma nós vamos fazer, outra aqui. Outra você vai ter que fazer na sua casa, se você quer realmente ser liberto completamente. Por que você vai fazer na sua casa? Porque tem detalhes que você tem que fazer sozinho. Amém? Amém. Exemplo. Se você é casado e teve relação durante o casamento com outra pessoa, você vai ter que confessar. Porque enquanto não confessar, você está na mão do diabo. Se há uma coisa que é veneno para o diabo, é a confissão. Porque quando você confessa, ele perde a força. Ele não tem mais que acusar você. Tem que confessar. Você está aqui? Amém. Pastor, mas eu fiz isso, eu era namorado, nem conhecia minha esposa atual. Bom, agora é você com Deus. Porque antes de conhecer tua esposa, antes de namorar com ela, você não tinha nenhuma ligação com ela. Então você não precisa confessar, se quiser. Mas tem hora que você começa a confessar, o Espírito Santo te pega e você confessa tudo. Até de criança. Alô? Primeira parte, nós vamos fazer uma oração aqui de quebra de renúncia das alianças. Vamos fazer isso aqui. Amém. Mas na sua casa, você tem que pegar óleo. Consagrar o óleo. E ungir todas as suas áreas genitais. Para quebrar toda a aliança que foi feita através dos órgãos genitais. Tem que fazer isso. E por favor, é você que se unge. Não peça para o pastor te ungir. Meu Deus. Hoje ele está inspirado. E antes que alguém me pergunte que óleo que se usa, é óbvio que você vai tentar usar um óleo que seja um pouquinho melhor.
Não vai usar óleo 40, óleo de cozinha. Porque aí vai dar uma assadura. Meu irmão, o óleo não é santo. O Espírito é santo. Quando você pega o óleo e consagra e ora e consagra, ele passou a ser consagrado e acabou. Ele é um símbolo de uma aliança que você está usando pelo Espírito Santo. Então você pode. Agora, tem pessoas que podem chegar para o pastor e pedir óleo. Tem igrejas que tem óleo. Pede, tem óleo perfumado, é bom. Né? É até melhor. Estão me falando que na livraria da igreja aqui tem um olhinho lá. Hoje pode fazer fila, né? Outra coisa que vocês precisam fazer, se vocês lembrarem, é importante. Eu aprendi isso com a doutora Neuza Etioca. Eu não conhecia essa teoria, mas eu ouvi ela ministrando e achei interessante. Ela pega 2 papéis, um amarelo e um branco, e coloca cola e gruda. Depois ela tira. Quando ela tira, sabe o que acontece? Fica num papel amarelo, fica pedacinho do branco, e no branco fica pedacinho do amarelo. Qual é a teoria dela? Que quando alguém faz um ato sexual e faz aliança, na alma e no espírito acaba ficando um pedacinho do outro. Então é importante que você ore e põe o nome das pessoas. Por isso que você tem que fazer isso particularmente. Senhor, em nome de Jesus, fulano de tal, a fulana de tal que eu tive área sexual, pedacinho do corpo dela, da alma dela, volta para ela, e tudo que está nela de mim vem para mim. Parece uma coisa doida, irmão, mas você é do nível 2, já entende o que é ato sexual e entende o que é ato profético. Amém? Amém? Quantos entenderam? Então põe a mão no nome de alguém e fala, então não esquece. Olhinho e oração. Fique em pé no seu lugar. Vamos fazer uma quebra coletiva aqui. Talvez você vai dizer assim, pastor, eu nunca pratiquei nada disso, eu vou ter que orar. Nós vamos orar todo mundo, porque ninguém fica exposto. Amém? Se você fez, você está sendo liberto. Se você não fez, você está ajudando alguém, e para que não haja nenhuma preocupação da pessoa falar alto, a gente fala tudo. Amém? Então diga assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu entendi nessa noite. A importância do sangue. Em primeiro lugar, eu peço perdão. Por desconhecer esse segredo. Que o sangue seria uma aliança. E por ignorância, eu fiz alianças de sangue. Através do ato sexual. Fazendo todos os atos fora do casamento. Através da fornicação. Através da prostituição. Através do homossexualismo. Através do adultério. E eu quero declarar nessa noite que já entendi que isso se tornaram alianças de sangue com o reino das trevas. Mas o Senhor Jesus é o meu Senhor. E eu decidi mudar de reino. Eu quero fazer parte e faço parte do reino de Deus. E eu sei que no reino de Deus não se pode ter essas alianças. Mas eu sei que há uma promessa de Deus. Quando há arrependimento, há perdão. Nessa noite, eu começo a pedir que venha dentro de mim
profundo arrependimento por atos que eu pratiquei, mesmo que seja por ignorância, mas que venha arrependimento. No nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vou pedir que você, durante alguns segundos, sozinho, aí no seu lugar, quietinho, se você praticou qualquer um desses atos, faz aí uma oração simples, mesmo em silêncio, porque você está falando com Deus agora. E quando a gente fala com Deus, pode ser em silêncio. Pede perdão. Deixa o Espírito Santo te convencer de que você fez algo errado. Deixa o Espírito Santo te convencer que você fez um ato que não devia ter feito, mesmo por ignorância. Peça perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Aí no seu interior. Senhor, traga sobre mim o teu perdão, que o teu sangue me cubra agora, e que venha sobre mim essa convicção de que eu não devo praticar essas coisas mais. Se você tem essa sinceridade no coração, tenho certeza que o Espírito Santo vai te trazer essa convicção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, vai tocando agora, através do teu Espírito Santo. Que não seja uma mera reunião, uma mera oração. Que não seja uma oração agora, Senhor, só porque eu estou pedindo que faça. Mas que o teu Espírito Santo comece a trazer convicção profunda no coração. Senhor, porque se não há arrependimento, não há perdão. Se não há convicção de arrependimento, o Senhor não pode fazer nada. Senhor, que através do teu Espírito venha trazer convicção, venha trazer um quebrantamento profundo. Que haja, Senhor, um entendimento forte, Senhor, da importância dessa questão. E como isso pode ser um laço para a vida toda, mas também como pode ser uma libertação poderosa nessa noite. Faz isso, Pai, eu te peço no poder do nome de Jesus, que essa convicção se espalhe em todo esse ambiente, e que cada um sinta no espírito dele, dentro dele, esse desejo de se arrepender sinceramente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Levante a tua mão direita e diga assim: Senhor, eu recebo o teu perdão. E através desse perdão que eu recebo, eu estarei pronto para não praticar mais nenhuma ação sexual fora da tua palavra. E baseado nesse perdão, eu tomo autoridade do sangue do Cordeiro e declaro publicamente que eu quebro agora toda aliança de sangue feita na minha vida através de área sexual fora do casamento, fora do casamento abençoado. Eu quebro essas alianças e me comprometo através do simbolismo do azeite que é a unção, fazer isso nos meus órgãos genitais, para declarar através desse simbolismo que essas alianças não têm mais poder sobre a minha vida. E quando eu estiver na minha casa, que o teu Espírito me lembre as pessoas com quem eu me relacionei sexualmente, para poder arrancar de cada uma delas cada parte do meu corpo, da minha alma e do meu espírito que ficaram nessa pessoa, e que venha de volta para mim todas as partes do meu corpo, alma e espírito, que ficaram no poder dessa pessoa. Porque eu declaro que os meus órgãos genitais, a partir de agora, são santificados para exercer somente o sexo no casamento abençoado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, querido. Aleluia.
Aleluia. Quantos entenderam? Amém. Põe a mão no teu irmão e fala assim, segunda administração. Segunda administração. Como, fala assim para ele, como fazer com que a minha família Como fazer com que a minha família viva livre viva livre e na bênção de Deus. na bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Quero te dar alguns passos para isso hoje. E nós vamos começar onde Deus começou, no Jardim do Éden. Então vamos voltar lá para o Jardim do Éden, por favor, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 15 até o verso 18. Verso 15 até o verso 18 de Gênesis capítulo 2. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Repete comigo. Deus colocou o homem Deus colocou o homem no jardim do Éden. no jardim do Éden. A sequência dá os motivos para isso. Então diz assim, para o lavrar e guardar. Logo em seguida ele diz, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Aleluia. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, Deus não fez ninguém para viver sozinho. Glória a Deus. Antes que você pense qualquer coisa a respeito do que eu acabei de falar. Porque você diz, pastor, mas eu não quero casar, eu quero viver sozinho, eu quero viver... Não, não é pecado. Aí Deus fez a igreja. Por que Deus fez a igreja? Para que todo mundo tenha uma família. Se você não tem uma família física, você tem uma família espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a igreja foi feita para isso. E outra coisa importante, a gente dá muito valor para a igreja, é verdade ou não? Sim. Mas Deus fez a família antes da igreja. E eu vou te dizer uma coisa mais bonita ainda. A família é a única instituição do mundo que foi feita antes do pecado. Quando Deus formou a família no Jardim do Éden, o homem não tinha pecado ainda. Tudo depois é pecado. Tudo que você puder imaginar, a igreja veio depois do pecado, né? Tudo que você imagina religioso veio depois do pecado. Mas a família veio antes. Isso significa que Deus é Deus de família. Põe a mão no teu irmão e diga assim, é por isso que no céu não entra ovelha. Porque no céu não tem curral. Vou repetir. A Bíblia diz que no céu tem casa e tem pai. Glória a Deus. Se tem casa e tem pai, no céu só entra filho. Glória a Deus. E se tem pai e tem filho, significa que o céu vai ser uma família. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você não gosta de mim aqui? Vai viver o resto da vida comigo lá no céu. E lá não tem jeito, você abre a janela do céu de manhã e está de cara com quem? Com essa turma aqui, ó. Já pensou? Todo dia. E vai ter que rir para eles. Porque no céu é família, estamos sendo treinados aqui na terra. Agora, Deus tem que treinar o homem para gerar uma família. Porque quando Adão foi feito, primeiro foi ele. Depois foi a mulher. Sim ou não? Sim. E será que Deus fez o homem primeiro? Já pensou nisso? Para a mulher não dar palpite. Exatamente, para a mulher não dar palpite. Não estou entendendo, não.
Isso é coisa de corintiano. Mas os corintianos vão ser libertos e vão para o céu um dia. E quando chegar no céu, eles não serão mais corintianos. Vamos, irmão, fazer. Primeira coisa que Deus fez. Colocou o homem no jardim do Éden. Onde está o segredo disso? E aqui está o segredo. Primeiro segredo para que a tua família seja liberta, seja abençoada e você mude a tua família. Antes de mais nada, tem gente aqui que vai fazer, pastor, mas eu sou sozinho na minha família. Antes que você pense nisso, eu quero dizer uma coisa aqui. Uma pessoa sozinha com Deus é maioria absoluta. Deus não precisa de 2, 3 pessoas para resolver um problema. Deus precisa de uma pessoa. Então você é um instrumento para mudar a tua família. E se você é um instrumento contrário, o problema então não está na tua família, está em você. Deus colocou o Jardim do Éden para quê? Porque Jardim do Éden tem um significado. Todos querem saber? Amém. Significa a própria presença de Deus. O que Deus está treinando Adão? Adão, eu vou fazer você o cabeça de uma família, mas você tem que saber uma coisa. Antes de ser cabeça de família, antes de você ter uma mulher, antes de você casar, antes de ter filho, você precisa aprender que a coisa mais importante que você precisa é a minha presença. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui com as mocinhas que ainda não casaram. Levanta a mão as moças que ainda não casaram. As que têm certeza. Alô? Certeza que você é moça em primeiro lugar. Ok. Vocês pretendem casar? Sim ou não? Quanta dúvida. Vou te dar uma dica. Se o teu namorado não tem a presença de Deus, pula fora. Glória a Deus. Porque homem que não tem a presença de Deus não sabe para onde vai. E família onde o marido não sabe para onde vai é família destruída. Por isso que Deus começou com o homem, porque ele vai ser o cabeça, não é para mandar, vai ser o cabeça para dar direção. E a direção é Deus que coloca ele. Aleluia! Põe a mão no nome de alguém e fala assim, então, se tem macho na tua casa, tem que ser macho de Deus. Não cabra da peste. Essa é nova, Gil. Você está pensando o quê? Você quer ver uma coisa interessante? Uma das coisas que se perdeu em todas as famílias com raridade são os cultos domésticos. As famílias não se reúnem mais, a família, para orar junto. E esse é um dos grandes erros das famílias. Quanto menos se reúne em casa para orar, mais o diabo ataca. E sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. Quando você chega em algum lugar e diz assim para a pessoa, por que você não reúne sua família para orar? Sabe qual é a desculpa? Eu sei. Não tem como, pastor. Porque minha esposa trabalha num horário. Meus filhos estão na faculdade, um sai de manhã, outro à noite. O outro não sei o quê. A gente não consegue, a gente se encontra de vez em quando. E a gente quase acredita. Porque no dia que tem o jogo, está todo mundo reunido. No dia que sai um DVD novo de um filme, se reúne toda a família e dá come pipoca junto. Mas para orar e buscar a presença de Deus, ninguém mais tem tempo. E aí as famílias estão sendo destruídas e todo mundo fica, minha família está sendo destruída, meus filhos estão nas drogas. Quem é o culpado? Deus? Ele já fez o Jardim do Éden. E o Jardim do Éden é a tua casa. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, quer ser liberto? Volte a fazer o Jardim do Éden. Presença de Deus. Aleluia. Irmão, é tão forte isso, é forte, que no Jardim do Éden não tinha culto. Vou repetir. No Jardim do Éden não tinha intercessores.
No jardim do Éden não tinha pregador, no jardim do Éden não tinha louvor, no jardim do Éden não tinha ninguém, só tinha a presença de Deus, não precisava mais nada. O que Deus quer fazer hoje é novamente ter a mesma intimidade, irmãos. Mas onde está a nossa prioridade? A nossa prioridade é onde está que você gasta mais tempo. Aí começa o Facebook, começa o Zap, começa a TV a cabo, internet. Você passa o dia, quando descobriu, não conseguiu nem orar. Alô? Olha o teu irmão, você está com uma cara de Zap, não sei porquê. Eu não estou aqui para discutir política nem opiniões, mas eu gosto demais desse presidente chamado Trump. Gosto demais. O Brasil precisava ter um Trump. Porque o que ele está fazendo, primeiro, trazer a Bíblia para a escola de novo. Oração todo dia no palácio. Tudo baseado na palavra de Deus. Mesmo sendo criticado, porque vão criticar mesmo. Mas ele está trazendo aquilo que os Estados Unidos perdeu. Porque os Estados Unidos começou da base bíblica e perdeu ao longo do tempo. Hoje está sendo restaurado. Glória a Deus. Põe a mão no teu irmão e fala assim: restaura a tua casa. Você pode, irmão. Uma pessoa pode começar algo dentro de casa. Eu estava ouvindo o testemunho novamente da Susana Wesley. Teve 19 filhos. Eu vou repetir, 19 filhos. E nenhum dos filhos estudou em escola pública. Ela ensinava em casa todos eles a ler pela Bíblia. E todo dia tinha culto. E qual é o resultado? John Wesley, um cara sozinho, avivou um país inteiro chamado Inglaterra. Porque alguém resolveu dentro de casa trazer a presença de Deus. Por isso na tua casa você pode fazer tudo isso. Hoje é tão sério a coisa que a gente precisa de igreja. A gente precisa vir na igreja para louvar o Senhor, para ouvir uma palavra, para alguém ler a Bíblia, porque a gente não faz mais nada em casa. E é na casa que se resolve o problema da família, não é na igreja. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: se você tem família, a partir de hoje, você é o responsável para mudar a tua casa. Segunda coisa, Deus falou para Adão. Eu acho legal isso, porque ele era igual a Deus, tinha tudo, e Deus falou assim: vou colocar você no jardim do Éden para cultivar o jardim. Amém. E a palavra cultivar tem dois significados. O primeiro é trabalhar. Amém. Põe a mão no teu irmão e fala assim: família tem que trabalhar. Põe a mão nele assim: todo espírito de preguiça não faz parte do reino de Deus. Querido, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele disse: o reino de Deus é tomado por aqueles que se esforçam. Por isso o reino de Deus não tem lugar para preguiçoso. Mas o problema é que nós somos descendentes de índio. E quem é descendente de índio tem um espírito de preguiça. E isso é normal do brasileiro. Pode ver. Gente, eu esquentei tanto, mamãe, que eu estou pegando fogo aqui. E aí, o que acontece? A gente tem preguiça de orar em casa. Tem preguiça de ler a palavra. Porque a gente prefere que alguém faça isso por nós. Tem igreja, tem pastor para isso. Eu dou dízimo. É porque o camarada assim: eu dou dízimo, o pastor tem que fazer. Como se o dízimo fosse o salário do pastor. E nós deixamos as coisas na nossa casa, e a nossa casa vai virando um caos, porque a televisão entra, a Globo entra, destrói.
entra não sei mais o que, destrói, entra a internet, destrói, e a gente continua vindo à igreja de vez em quando achando que a igreja vai resolver o problema. A igreja não foi feita para resolver problema de família. Amém. Não, eu vou repetir. Igreja não foi feita para resolver problema de família. Amém. Família se resolve na família, na tua casa. Deus precisa de uma pessoa para começar isso. Amém. E o trabalho é importante. Cadê as meninas que vão casar? Meu irmão, querido, se você vai namorar um cara que não trabalha, como é que você vai ser sustentada? Ele já está pensando em você trabalhando. Alô? Eu não sei como que as meninas conseguem namorar um cara que não tem dinheiro nem para dar um presentinho. Alô? Depois ele vai fazer igual os índios. Ele vai ficar na rede e a mulher que vai trabalhar. Alô? Olha o teu irmão falar assim, é hoje. Você tem que transformar o teu lar no jardim do Éden. Olha o teu irmão fala assim, tem que ter a presença de Deus. Tem que trabalhar. Você está aqui, meu? Tem uma tendência, pastores que estão aqui, pelo amor de Deus, me ajude. Tem uma tendência hoje no Brasil, que foi jogado no meio dos jovens. É um erro grave dos pastores. E começa a desafiar os jovens para serem missionários. O cara nunca trabalhou, não estuda e quer ser missionário. É ilusão. E tem pastor que está fazendo algo errado. Pega os jovens que não trabalham, não estudam, para trabalhar na igreja, para ajudar a fazer as coisas. Jovem tem que estar estudando e trabalhando, porque nós precisamos mudar o país. E não se muda o país com só 90% de crente e 10% que mandam. Nós precisamos de jovens que sejam advogados, engenheiros, médicos, profissionais, que vão ser deputados, senadores. É esse que tem que pôr na política. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, o amor é importante. Mas ele não paga aluguel. Deixa eu falar de novo com as mocinhas aqui que eu casei. Pensa comigo o seguinte, ó, cabeça normal, tem dois reinos, sim ou não? Sim. Um é reino de Deus e outro é reino de Satanás, tudo bem? Amém. Quem está no reino de Deus é filho de quem? Deus. Quem está no reino do diabo é filho de quem? Deus. Se você namorar uma pessoa que não tem Jesus, quem é teu sogro? Eita, aí ficou estreito. Cada um escolhe o sogro que quer. Essa foi boa. Não, porque tem uma mentalidade, irmãos, falsa, que o diabo põe na cabeça das pessoas. Não, pode casar que depois se converte. Não só não vai se converter, como vai desviar você. Foi assim, terceiro, cultivar também significa semear. Glória a Deus. Se há uma coisa que não se faz na família, é semeadura. Porque as famílias viraram cobradores. Vou te dar um exemplo. Somos honestos. Quem for honesto, que teve problema sério financeiro a ponto de ter cobrador na sua porta. Só os honestos. Teve cobrador te cobrando que você não aguentava mais. Só os honestos. É bom ou é ruim? Irmão, você fica com trauma. Toca o telefone, não, cobrador. Você já não quer atender o telefone, você já sai de casa escondido. Porque cobrador dá trauma, irmão. Agora imagina você casado. Aleluia. E você está cansado e resolve dormir com a sua esposa e deita.
E acorda. Cobrador! Não tem como dormir. Quando a esposa é cobradora, não dá para dormir com o cobrador. Quando o marido é cobrador, não dá para dormir. Quando os filhos são cobradores, não dá para dormir. Quando os pais são cobradores, não dá para ficar na casa. Deus não fez a gente para ser cobrador, Deus fez a gente para ser semeador. Glória a Deus. Por isso, tudo aquilo que você quer do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, você tem que semear primeiro. Tem um casal uma vez chegou na missão. Nunca vou esquecer. Eu e a Cleide fomos atender o casal. O cara já entrou assim: pastor, eu vou me separar. Assim, foi assim. E eu, com toda a calma, falei assim: tá bom, irmão, mas qual o motivo? Ele falou: dá uma olhada na minha mulher. Quando eu casei com ela, ela era magra. Olha a gordura dela agora. Assim, irmão. Aí eu pus a mão nele e falei assim: sabe quem é o culpado? Você. Porque se você não quer a sua esposa gorda, levanta cedo e vai fazer Cooper com ela toda manhã. E vai levar ela numa academia, vai levar ela no lugar, deixa ela nos trim. Veste no cabelo da sua mulher. Você pensa que ele desistiu? Ele falou assim: não, pastor, mas olha como é que ela se veste. Ele usou uma expressão que eu não sei se é boa ou ruim, mas eu vou falar. Ele disse assim: parece uma brega. Não sei o que é isso. Deve ser uma coisa feia. E sabe o que eu disse pra ele? Seu culpado. Você leva ela numa boutique e dá a melhor roupa pra ela. Veste ela decentemente. Agora, queridas irmãs, se o teu marido não te satisfaz, é porque você não está semeando nada na vida dele. O problema é que as mulheres semeiam muito, sabe o quê? Língua. Falam mal do marido o tempo todo, depois quer o que dele? E eu descobri, pastores, eu vou descobrir algo para você aqui. Por que tem tanta mulher na igreja cujo marido não é crente? Vocês querem saber por quê? Porque elas se tornaram crente e agora o marido é ímpio. E trata o marido como ímpio, não como marido. Porque agora elas são santas. Você entende? E elas agora são profetas. E o marido ímpio, coitado, ele vai deitar com a mulher assim: não me toques assim, diz o Senhor. Hoje ele tá aqui atrás. O marido, vou ser sincero, eu tô brincando, mas é verdade. Os maridos começam a ficar com raiva da igreja, irmão. Porque a mulher começa a dizer: onde você aprendeu? Na igreja. E aí, o pastor diz para essa mulher lá na igreja que ela não pode mais fazer o pelinho da perna, nem debaixo do braço. Aí o marido vai dormir, não sabe que está dormindo com um porco espinho com a mulher dele. Porque não sei de onde saiu, isso não é bíblico. Não é o pastor que a esposa obedece ao marido. A esposa agrada ao marido, não é o pastor da igreja. Alô? Foi só aqui. E eu não sei por que essas mulheres que têm marido ímpio não saem da igreja. Porque assiste culto de manhã, de tarde, de noite. O marido está lá esperando a janta.
E aí chega na igreja, vamos orar para o meu marido se converter. Não vai converter nunca, porque não depende de oração, depende de ação da mulher. Acha uma mulher que está sozinha e fala assim, acho que é de você que está falando isso. Alô, você está aqui? Queridos, família foi feita por Deus para ser jardim do Éden. Amém. E a família, antes de ter igreja, Deus queria uma família. Eu sei que vai ser bombástico o que eu vou falar, mas a família é mais importante que a igreja. Não adianta eu ter uma igreja com família destruída. Não adianta ser pastor se a minha família está destruída. Aliás, todo mundo que for líder aqui, pastor, por favor, nem para levantar a mão. Mas quando chegar no céu, Deus não vai perguntar para você, pastor e líder, quantos você ganhou, quantos pregou, quantos. Ele vai perguntar onde está a tua família. É o teu primeiro ministério. Pega a tua mão direita, balança, vai no rosto do seu irmão e fala, foi direto para você. O que eu estou tentando passar nessa segunda parte? Estou tentando passar o seguinte: libertação, família abençoada, não é um procedimento, um milagre. É alguém que se dispõe na sua casa voltar a ser jardim do Éden. É alguém que se dispõe até a presença de Deus, não importa. Desliga essa televisão e vamos orar. Tira essas músicas aí e vamos pôr música do Senhor. Vamos adorar o Senhor no lugar da praga, que é lá que a milagre vai acontecer. Você está aqui, meu irmão? Olha para o teu irmão e fala assim: nunca durma irados. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a sua ira. Sabe o que ele está dizendo? Pode até brigar, porque acontece, nós somos humanos, mas antes de dormir vamos fazer as pazes. Glória a Deus. Vamos pedir perdão. O que tem de homem duro para pedir perdão, irmão? Porque ele acha que ele é macho. E por ser macho não pede perdão. Agora Jesus foi o maior macho que enfrentou a cruz. Aleluia. E antes de morrer ele falou: Pai, perdoa eles. Põe a mão no homem aí que você achar e fala: você quer ser macho, irmão? Seja alguém que sabe pedir perdão. Assim seja. Nós viemos debaixo de uma cultura estrangeira. Somos muito influenciados pelos italianos, portugueses e alemães. Infelizmente, o nosso Brasil é assim, é uma mistura de raça. Infelizmente, essas culturas trazem uma cultura familiar muito esquisita, onde o marido, o pai, é aquele durão que não pede perdão para ninguém. E assim, essa é a mensagem que trouxeram. E aí você pega o pessoal do Nordeste, aleluia, né? Do cabra macho, né? Cabra da peste, né? E essa cultura é anticristã, é totalmente fora da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que quer se exaltar, que se humilhe. Amém. Aquele que quer governar, seja o primeiro a servir. Amém. É totalmente contrário àquilo que Jesus ensinou para a família. Se nós mudarmos o conceito, nós vamos mudar tudo, irmão. A nossa família vai ser tão abençoada que todo mundo quer fazer parte da nossa família. Pais, quantos aqui são pais? Irmão, tem que entender que ser pai não é simplesmente mandar, mas tem que amar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que, apesar de a gente não merecer, Ele mandou o Filho dele. E nós, como pais, temos que amar para entender que os filhos passam. Esse é o tempo de restaurar a família.
Levanta tua mão e diga assim: eu me comprometo Eu me comprometo nessa noite, diante de Deus, a ser uma pessoa a ser uma que pessoa vai trazer o jardim do que Éden vai trazer o jardim do Éden para minha casa. para minha casa. Não esquece, você sozinho com Deus é maioria absoluta. Aleluia. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, vamos orar.